da sexualidade de Adão. E o mais interessante é que a gente acha, né, da escola dominical, que Jesus ele fez assim, ó, na cara de Adão, para dar esse fôlego de vida. Só que não, o fôlego de vida ele foi gerado do ar de Deus para Adão. E para isso, foi cara a cara, foi bem próximo, foi quase um beijo, né? Imagina você soprando uma bexiga, você precisa colocar a boca ali pra dar fôlego, dar ar ali dentro da bexiga. Então foi isso que Deus fez. E a partir disso, começou-se a ter a sexualidade. E ela envolve as nossas três áreas: o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Não tem como eu separar a sexualidade só pelos nossos comportamentos, que é o nosso corpo. Ela envolve a mente, tudo que eu penso, tudo que eu sinto. E ela envolve também o nosso espírito. Vocês lembram da figura que eu fiz para vocês, usando 4 pessoas que foi domingo na igreja? Vocês lembram? Então não tem como o homem viver sem corpo, alma e espírito. Nós somos 3. E a gente não consegue andar separados, né? Então, a sexualidade, como eu disse, é relacionamento, é falar o que eu penso, o que eu sinto do outro. Ou seja, eu desenvolvo a sexualidade não só com o meu marido ou só com a pessoa mais chegada. Eu desenvolvo sexualidade com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. E ela está em todos os nossos aspectos da vida, desde quando eu nasço até quando eu morro. E aí cai por terra um tabu que a gente acha que a sexualidade ela só acontece quando a gente vira adolescente, né? Ou quando os nossos filhos se tornam adolescentes. Mas não, ela é gerada desde quando a gente nasceu. E aí, pensando nisso, a gente entende que a sexualidade então ela é construída. Você concorda comigo que a criança precisa aprender a falar, que a criança vai ter nascer os dentinhos, ela vai aprender a andar, né? Depois ela vai entender quem que é o pai, quem que é a mãe. Isso é uma construção. Então ninguém nasce com a sexualidade pronta. Todo mundo aprende a construir dia após dia, até a gente chegar a ser homens e mulheres. E aí, ela está em todos os lugares. Por quê? Porque a forma como eu lido comigo mesmo, com o outro, e a forma como eu olho a sociedade, como eu consigo entender a sociedade. Então, olha só uma novidade para vocês. Quem tem que falar de sexualidade para os nossos filhos não são eles. Não desperta na adolescência. Somos nós que desde pequenos, somos nós que desde quando eles nascem, a gente começa a inculcar a sexualidade na cabeça deles. Deu para entender? Até aí? E aí o que acontece? Eu achei muito interessante essa figura de que a criança é uma mídia virgem. Todos nós, não só a criança, mas todos nós, fomos um dia uma mídia virgem. O que eu estou dizendo com isso? Que desde criança, todos os tipos de informações nós colocamos dentro da nossa cabeça. A criança ela assiste tudo que passa, né? Ela está gravando, ela está filmando. Então está entrando cenas, conversas, palavras e está enchendo essa mídia virgem até a formação dessa criança terminar. E aí, falar de sexualidade aos filhos é falar primeiro da sexualidade de quem? Já que a gente entendeu isso. Da sexualidade de quem? Pais. Os pais. Aí, ó. A Beatriz, quando ela nasceu, desde esse momento aí eu já estava culpando a sexualidade dela. Então eu preciso falar de mim mesmo. E hoje nós vamos descobrir juntos um monte de coisas da nossa sexualidade. Por quê? Porque a gente acha que a gente vai moldar a sexualidade dos nossos filhos, só que nós esquecemos que eles estão limitando a nossa. Então a gente precisa olhar para dentro da gente primeiro. E falar sobre sexualidade não é falar sobre heterossexualidade. Se você veio aqui com a intenção de escutar sobre meu filho tem que ser hétero, papapá, não, a gente vai falar sobre relacionamento. Por quê?
com vocês, eu acredito que o Thiago falou um pouquinho sobre isso aqui ontem, ele falou ou não? Falou? Então vamos lá. Como que a gente constrói a nossa sexualidade? Então, olha só. Eu sei que eu sou um macho, porque eu tenho um pênis. Logo, o que Deus quer que predomine em você, que é macho, porque tem um pênis, é a masculinidade. Para que no final, você se torne um homem. E se você tem uma vagina, o que Deus quer que predomine em você é a feminilidade, porque você no futuro vai se tornar uma mulher. Fato isso, né? Outra coisa também que a gente acha que é um tabu. A gente acha que a gente se torna homem ou mulher por causa só das mudanças do nosso corpo. E não é isso. Se tornar homem ou mulher é a mudança do nosso caráter, a formação do nosso caráter. Eu conheço um montão de homem aí, entre aspas, adultos, que não tem quase nada da formação do caráter. Que ainda são crianças, em corpo de homem. Ou vice-versa, mulheres que estão em corpo de criança. E aí o que acontece? Um fato que eu já quero entrar aqui, que é a questão da homossexualidade, que nós vamos conversar um pouco mais hoje. Como é que eu quero que um homem, que um menino, que tenha um pênis, seja futuramente um homem, se ele aqui, nas suas influências, na construção da sua masculinidade, não tem nenhuma referência masculina? Se ele não tem referência masculina, ele vai conseguir ser um homem no final? Sim ou não? Não vai. E a mesma coisa da menina, se ela não tem nenhuma referência para ela se tornar uma mulher, ela vai conseguir um objetivo final? Não, não vai. Então, o que nós precisamos ser para os nossos filhos? Referência, exemplo. Se a gente quer que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Nós precisamos de referência para eles. Nós precisamos encontrar a verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade que o Thiago falou ontem. Porque não tem como a gente colocar um menino, se ele não tem referência masculina, ele não vai dar. Ele não vai conseguir se tornar um homem no final. E aí, existem algumas características da formação da criança. É claro que cada criança é diferente, mas no contexto geral, se a gente pegar na grande maioria das crianças, acontece assim, a formação da sexualidade. Os 7 meses, ela consegue diferenciar a voz do homem da voz da mulher. Então, por isso que desde pequena é muito importante ter uma presença masculina e uma presença feminina. Porque senão, desde os 7 meses, ela já vai ter uma falha nisso. Imagina se tem só a presença da feminina. Ela não vai saber distinguir qual é a voz do homem nessa história. Com 12 meses, a criança consegue atribuir a noção de gênero a cada das pessoas. Por isso que acha que todas as mulheres são sua mãe e todos os homens são seus pais. Então, por exemplo, já viu uma criancinha de 1 ano quando está no meio de uma festa assim, você está de costas, você não é a mãe da criança, às vezes a criança meio te agarra achando que é a mãe. Alguém já passou por essa situação? Eu já passei. E aí, quando a criança olha assim, ela dá uma olhadinha assim, bicho, essa aí não é minha mãe. E ela sai correndo. Porque ela acha que todas as mulheres é a sua mãe, né? E todos os pais também. Elas não conseguem ainda distinguir as características físicas dos pais. Elas sabem as diferenças das mulheres e dos homens, mas fisicamente, como é o pai perfeito e a mãe dela, ela ainda não sabe, está ainda sendo construído. Com 2 aninhos, a criança sabe quem é homem e quem é mulher. Então ela já sabe. E principalmente a descoberta do órgão genital. Quando a criança tem 2 aninhos, você já viu que ela fica olhando assim, dá umas mexidinhas ali, aí fica com vergonha, aí olha, acha interessante, aí olha de novo, né? Aí é a descoberta dos órgãos genitais. Com 3 a 4 anos, elas conseguem definir o gênero masculino e feminino para os objetos. Então, por exemplo, ela sabe que isso aqui é a cadeira e ela sabe que isso aqui é o microfone. Masculino e feminino nas coisas de objetos, na diferença em objetos. E com 4 a 5 anos, elas têm a percepção vaga
maquiagem são as mulheres e que os homens, por exemplo, consertam o telhado da casa, né? Então elas conseguem atribuir funções. Não, essa função quem faz é o papai, essa função quem faz é a mamãe. Com 4 ou 5 anos elas conseguem definir isso aí. Então vocês veem que desde a formação da criança com 7 meses, o tanto que é importante se ter a presença de uma mulher e de um homem, não necessariamente, Pipoca, mas eu sou mais solteira. Ok? Traz um homem, seja seu pai, né, o avô da criança, o tio da criança, né? Ou vice-versa. Eu sou o pai solteiro, então precisa de uma avó, né? Alguém que seja esse referencial feminino. Precisa ter, é importante no crescimento e no desenvolvimento da criança. E aí eu quero usar o versículo que o Tiago usou ontem, que é muito importante, que é: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esse versículo não é para a gente poder pegar e falar assim: olha, você tem que mandar na criança em palavras. Tipo assim, claro que tem que mandar, né? Senta aqui que eu estou falando, faz isso, tal. Você precisa ter essas ordens. Só que a criança olha muito mais para a gente com as nossas atitudes do que com as palavras. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, você quer mandar sua criança escovar, um exemplo básico. Você quer mandar sua criança escovar dente, só você não escova o dente. Com que autoridade você vai ter para poder mandar a criança escovar o dente? Não, você não faz. Viu? Coisa básica. Você quer que a sua criança coma verdura, não quer? Mas quando está na mesa, ela olha para o seu prato, não tem nenhuma verdura. Uai, papai, então por que você come? Então, quando é criança, gente, a gente ainda consegue manter. Mas e depois, quando entra na fase da adolescência? Que é a fase dos porquês. Você não vai ter mais argumento. Então, você quer ser um bom educador para o seu filho? Seja exemplo. O que o versículo está falando é andar. Como você anda com uma pessoa? Você segura na mão dela quando é criança, né? A gente segura na mão da criança e anda junto. É isso que andar, é mostrar o caminho. A criança, ela é um espelho do adulto, ela reproduz tudo que a gente fala. Então, por exemplo, se você quer saber quem que é o pai daquela criança, vai no Ministério Infantil e dá uma olhadinha nas crianças, como que elas se reproduzem. Eu não esqueço de uma história muito engraçada, que teve um acampamento com as crianças uma vez, e o filho do Marcos Payne, como é que você chama ele? Tio Lipa, né? O Tic-Tac, né? Ele estava no acampamento e aí, de madrugada, ele levantou assim. Aí os monitores estavam no quarto até assustaram, né? Falaram: uai, o que aconteceu e tal? E ele foi pro banheiro. Foi pro banheiro e botou a Bíbliazinha dele aqui debaixo do braço, foi pro banheiro, dizer que ele foi meditar. Uai, mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu vejo meu pai fazer. Aí nós vamos perguntar: mas ele te obriga a fazer isso? Não, porque eu vejo meu pai fazer e eu acho que é importante, eu vou fazer igual meu pai. Tá vendo? Ninguém precisou falar nada para ele fazer. Ele viu o pai dele e achou interessante para fazer. Então, gente, as crianças, elas observam o tempo todo o que a gente faz, as formas como a gente fala, como a gente trata as pessoas. E o que acontece demais? A nossa geração é uma geração que está tendo muita informação, fácil acesso à informação. E aí, tem surgido tantas perguntas que às vezes a gente tem dificuldade de responder. Quem que está passando por isso com o filho? Os mais velhos aí? Quem? Lembra? Camila, talvez a Tati, a Fernanda, né? A informação chega tão rápido que talvez nem vocês não dão conta de atualizar tudo. Mas por quê? Porque a geração em que nossos pais foram criados não tinha esse tanto de informação. Eles não faziam esse tanto de perguntas que os nossos filhos fazem hoje em dia para os pais. E aí, o que fazer? Como fazer? É difícil, né? Eu tenho lendo e pesquisando, a única forma que eu consegui chegar de uma solução legal é ter conversas francas e verdadeiras. Vai ter assuntos que o João Neto, Tati, vai te perguntar que talvez você não vai saber. Não precisa ter vergonha, João, eu sei que eu não sei. Espera aí que eu vou pesquisar, amanhã a gente conversa. O problema é que a gente, às vezes,
de pergunta que se chega às vezes, a gente começa a querer inventar um monte de coisa para dar uma resposta imediata ali, para poder, às vezes, até tentar tampar o assunto, né? Para não se conversar sobre esse assunto. Mas o melhor que tem é falar a verdade. E a outra coisa, quando surgir esse tipo de assunto, esses tipos de conversa, até mesmo de sexo, educação, o que seja, responda somente a pergunta. A gente tem muita tendência de querer dar muitas explicações e fazer coisas, e às vezes nessas explicações que a gente dá, talvez a gente vai dar alguma ou soltar alguma informação que a criança não está preparada para poder receber. Então, por exemplo, se a gente perguntou o que é, por exemplo, masturbação, responda só o que é masturbação. Você não precisa entrar em sexo, em não sei o quê. Não, responda só o que a criança te perguntou. Não precisa elaborar mais do que isso. Porque a nossa tendência é de querer adiantar as coisas, mas não, a gente tem que entender que cada criança é um processo diferente, é um tempo diferente. E às vezes o fato da gente adiantar esse processo pode até se tornar um abuso, porque às vezes o abuso é aquilo que a pessoa não está preparada para poder receber. Então a gente tem que ter paciência e respeitar os processos. E entender que nós somos os pedreiros, nós estamos construindo o mundo da sexualidade dessas crianças. Então, se nós somos os pedreiros, nós que vamos escolher os melhores tijolos para colocar lá na fundação do negócio. Então, quais são os tijolos que nós estamos querendo colocar nos nossos filhos? São verdades ou mentiras? Eu quero colocar a verdade na vida da Beatriz. Só que muitas das vezes, por não ter informação ou por engano, a gente acaba colocando semente de mentira na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque a nossa sexualidade, dentro da gente, a gente tem acreditado com um monte de mentira. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar o que está dentro de mim, o que está dentro da minha sexualidade que não está legal, que eu não gostaria que meu filho recebesse. E trazer luz sobre isso. É difícil demais. Mas se você não quer ter esses enganos, que seus filhos encontrem esses enganos, ou que o muro do seu filho seja construído na base da mentira, a gente precisa se tratar, a gente precisa rever os nossos conceitos, os nossos princípios e valores. Não é verdade? Então, o que a gente quer? O muro de verdade ou o muro da mentira? A gente precisa compreender as coisas que Deus tem falado com a gente. Precisa trazer restauração para nós, para todas as áreas, não só para a área sexual, né, de casamento, mas para todas as áreas. E aí, educar é andar junto. Uma das coisas que a gente precisa fazer para rejeitar uma dessas mentiras é assumir os nossos filhos publicamente. Você já viu aquela pessoa que fala assim: nossa, o meu filho é uma bênção, nossa, o meu filho ele sabe fazer dever de casa super bonitinho, mas a pessoa nunca falou isso pro filho dele. Fala para os outros, mas pro filho nunca falou. Pensa aí em você. Quer ver? Vamos achar um problema de sexualidade aqui. Pensa aqui em você, em momentos que você queria que seu pai ou sua mãe te afirmasse na frente dos outros. Em alguma situação, que você queria falar assim: nossa, meu pai não podia estar aqui e falar assim: nossa, filho, vai, eu estou com você. Eu tenho momentos na minha vida que eu queria que meus pais me afirmassem e eles não estavam lá para afirmar. Quem aqui tem? Levanta a mão. E isso trouxe ferida para nós, não trouxe? Não trouxe? Então a gente está com uma sexualidade doente. A gente precisa tratar. E aí, o que Deus fez com Jesus? Quando Jesus estava lá na cruz, em Mateus 3, 17, ele falou assim: você é meu filho amado que me enche de alegria. O próprio
Deus assumiu o seu filho publicamente. Falou assim, olha, vai acontecer, perdão, ele não estava na cruz ainda, Deus estava começando esse processo, ele falou, olha, vai acontecer isso, 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 mas mesmo assim, você não me dá muita alegria, você é meu filho, e nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, dizer para eles quão importante eles são para nós, dizer para eles que eles são amados. Sabe por quê? Porque se a gente não falar, sabe quem que vai falar? Alguém que vai preencher esse vazio dele. Pode ser um traficante, pode ser uma mulher, um homem, alguém que está envolvido na prática da homossexualidade. Então, se você não falar, vai ter gente que vai falar, isso eu te dou certeza. Então, nós precisamos verbalizar os nossos sentimentos com os nossos filhos. E aí, o que é pior? Por quê? Quando há a ausência do pai, quem começa a falar e querer preencher esse vazio? A mãe. E aí, o que acontece? A gente está tendo uma overdose de feminilidade nas crianças. É extremo. Pensa na formação da criança, todas as pessoas que estão envolvidas na formação da criança. Lá na escola, quem é que está dando o ensinamento para as crianças? São mulheres. Não é? Na escola de inglês, na natação, a maioria das pessoas que fazem parte da formação dos nossos filhos são mulheres. E a gente está cada vez mais dando overdose de feminilidade para essas crianças. E o que acontece? A gente precisa dividir. Por quê? O Tiago falou da porcentagem para vocês ontem. Por que nós somos uma só carne? O Tiago comentou isso para vocês ou não? Então, se a gente entende que nós somos uma só carne, o que tem que acontecer? Os homens têm que aparecer. Os homens precisam surgir e tomar o seu papel de volta. Homens, é responsabilidade de vocês. Nós, mulheres, não podemos ensinar sobre masculinidade para os meninos. São vocês. Nós não sabemos explicar para as meninas a diferença do que é ser menino, porque a gente não tem pênis. Eu não posso ensinar para o menino o que é ir no banheiro, fazer um xixi e segurar um pênis, porque eu não tenho pênis. Não são vocês que têm. Tá vendo? É coisa simples, prática. Eu não posso, por exemplo, ensinar para a Beatriz a diferença minha e do Tiago, de homem e mulher, porque eu não sou homem. Eu sei explicar a minha parte, a parte feminina. Mas a parte masculina quem tem que explicar são os homens. Então o que a gente precisa começar a orar a Deus? Traz redenção. Começa a levantar, Senhor, homens que vão ser capazes de assumir as escolas como professores. Homens também que vão poder fazer parte da formação dessas crianças. Concordam comigo? Concordo. Desculpa falar isso. Pode? Mas vamos dizer que antigamente nós não tínhamos, pelo menos nós já não tínhamos notícia de tanto, vamos falar, homossexual. E eram as professoras que iam para a sala de aula e os homens cuidavam da vida lá fora. Sim, concordo com você. Então, assim... Só você concorda comigo que a presença dentro do lar, como o Tiago falou ontem, era muito mais presente o homem? Isso, concordo. Então, não estou falando só da questão da criação, escola, porque até quem tem que cuidar do seu filho, quem tem que educar não é a escola, somos nós. E é uma coisa que a gente também está acreditando como errado, viu, gente? Não, pelo jeito que você falou aí, é que os homens têm que ir para a escola. Não, eu estou falando que tem que ter mais presença de homens dentro da escola, para que tenham mais referência masculina dentro da escola. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico, tá? Na escola onde eu trabalhava, no Batista, a gente tinha uma enorme dificuldade, por exemplo, de levar as crianças, os meninos para o banheiro. Os meninos tinham vergonha de ir no banheiro com os professores. Mas quando a gente procurava no corredor se tinha algum homem para levar, não tinha. Porque a maioria das pessoas que trabalham na escola são mulheres. Está entendendo? E precisa ter homens. Por quê? Porque eu não posso tocar no menino. Não, eu entendo. É porque eu estou querendo assimilar.
Antigamente você não tinha isso. Claro. E eles também tinham vontade no banheiro, do mesmo jeito. Sim. O que eu vejo hoje é que a ausência do pai dentro do lar é gritante. Mas eles porque ele trabalha até 11 horas da noite e ele tá... Mas você entende que não é só hoje, não é só dentro do lar, são todas as áreas de atuação. Então, é isso que a gente também tem que pensar, que a sexualidade não gera só em torno dentro da casa. É dentro do sistema onde a gente vive, é dentro da sociedade. Então o que seu filho está escutando? Um monte de overdose feminino, porque só tem mulher presente na vida dele. As crianças passam muito mais tempo dentro das escolas do que com os pais. Quem está ensinando? É a professora. Quem está ensinando? Mais feminilidade que masculinidade. Entendeu? Eu sei o que você está falando. Posso fazer um comentário? Pode? Usando o que o Emerson falou? Pode. Um dado, um fato, para fazer pesquisa. Antigamente, não é que essas coisas não existiam, elas não apareciam. É diferente. Porque esse tipo de situação existe, e você pode confirmar isso na Bíblia e na história, desde que o mundo é mundo. Isso é muito mais antigo do que a gente pensa. E outra coisa, então, antigamente, não tinha, não é que não tinha, é que não via, não era público. Mas era menos. Será? Será? Não sei. Tem a diferença? Hoje tem a mídia que estimula. Antes não tinha mídia, não divulgava, então às vezes tinha e não sabia. E uma outra coisa, comentando sobre isso, só Daqui a pouco a gente vai falar assim, né? Que utilizando a questão das escolas, que me ocorreu aqui agora. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Se você for olhar na época que eu estudava, por exemplo, quem fazia magistério, essas coisas, era só mulher. Por quê? Entendeu? Há um projeto maligno de descaracterizar a figura paterna de Deus. Então isso aí entra, que se é só mulher que educa, quem falou que é a mulher que tem que educar? Né? Então isso é algo que foi entrando na sociedade aos pouquinhos. É difícil ver homens que se ensinam. Então duas coisas. Primeiro, a gente só não sabia ou não tinha notícia, porque isso é muito mais antigo, você pode ler na Bíblia, desde Gênesis já tinha isso. Lá em Ló você vai ver isso muito claro, e passando pelas sociedades gregas e romanas e por aí vai. E a ausência masculina no ensino, ela é, na minha concepção, ela é parte de uma estrutura maligna para descaracterizar a figura paterna. Ok, vamos voltar? Perfeito. A gente está aqui para discutir. Espero que vocês entendam. É que muitas das vezes a gente não vai chegar na mesma opinião. Às vezes eu tenho uma opinião que é diferente, por exemplo, do Marcelo Coração, mas que a gente tem que amar e respeitar, ok? Beleza, ótima discussão. Obrigada. Então, olha só. Um tema que a gente vai falar hoje aqui, que é a questão da homoafetividade. E aí, uma das primeiras coisas que eu quero contar e explicar para vocês é que se você quer alcançar o coração de uma pessoa que está na prática da homossexualidade, a primeira coisa, aprenda a falar a nomenclatura correta. Tá? Hoje a gente não fala mais homossexualismo. Obrigada, gente. Homossexualismo. Por quê? O finalismo se refere à doença. E hoje já foi comprovado por A mais B que não é doença. Tá bom? Então, por exemplo, se você vai ver qualquer doença que vai falar, você pode ver que a nomenclatura do final dela tem esse ismo, então a gente cai por terra. Não é homossexualidade também, porque a homossexualidade está muito ligada para a questão sexual. E a gente vai perceber, e nós vamos conversar sobre isso, que é muito mais uma questão afetiva do que sexo. Então, qual é a nomenclatura correta para isso? Homoafetividade. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, se você quer aproximar alguém, se você quer conversar sobre o assunto, se você fala, porque você está na prática do homossexualismo, você, já cortou, a galera nem vai querer conversar mais com você. Você não tem informação, você não tem nada para conversar comigo. Ficou mais bonito, né? Ficou até mais bonito, sim. Então, gente, olha só. Nossa, pra cá. A homoafetividade, então, o que é? É uma busca reparativa, uma busca do mal direcionada por amor, em geral decorrente de uma carência tão profunda que nenhum homem ou mulher seria capaz de preencher. Por isso que é a questão da afetividade. Por quê? Eu sou tão ferido, tenho tantos problemas dentro da minha sexualidade que eu procuro colocar um homem ou uma mulher
mulher para poder preencher isso. Só que não é capaz. E aí o que acontece? Eu começo um relacionamento, não sou suficiente. Vou para outro relacionamento, não é suficiente. O que acontece muito nos parceiros homossexuais. Você pode ver que a grande maioria não consegue ter um parceiro fixo. E quando tem, entra na questão da dependência emocional, que é uma outra conversa que a gente pode conversar depois. Beleza? E aí, o que acontece? O que a Bíblia diz sobre isso? Esse termo, homoafetividade ou homossexualismo e tal, surgiu tem mais ou menos 100 anos. E aí, o que acontece? Muita parte da militância gay fala assim, olha, essa palavra, como surgiu somente há 100 anos e vocês falam que a Bíblia é muito mais antiga que isso, então para nós a Bíblia não vale. Por quê? Porque essa nomenclatura aí é nova. Como é que vocês escrevem uma coisa que é nova numa coisa que é numa palavra que é antiga? E aí o que eu quero provar para vocês é que a Bíblia não fala só na questão da palavra homoafetividade, ela fala na questão do ato. E aí, lá em Levíticos 18, 22, fala assim, ó, não se deve deitar com um homem como se deita com uma mulher repugnante. Então ele está falando o quê? Do ato. E o que a gente aprende com isso? Que Deus, ele ama o homossexual, que ele podia o quê? O ato. E aí, que cai por terra também todos os tabus, é que nós, cristãos, muitas das vezes achamos que a questão dos pecados sexuais são os maiores, né? Dentro da igreja, ou os maiores dentro da sociedade. E aí, eu trago um outro versículo para vocês, 2 versículos na verdade, que está em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que fala assim, ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. O que Deus está fazendo? Pegou um saco, tá com todos os pecados dentro, e falou, vocês são tudo farinha no mesmo saco. Não existe pecadinho e pecadão. E aí continua o versículo falando assim foram alguns de vocês. Se foram, quer dizer que deixaram de ser. Ou seja, não tem nada que seja impossível para Deus. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, o sangue de Jesus lava de todos os pecados. E o corpo de Cristo restaura de qualquer coisa. Então, cai por terra mais uma vez que os pecados sexuais não são os mais importantes. É tudo igual para Deus. Só que nós, igreja, muitas das vezes achamos como os piores, né? E aí tem outros versículos, Levítico 23, Romanos 1, 26 e 27, 1 Timóteo 1, de 9 a 10. Como a gente não tem muito tempo, eu não vou ler todos, tá bom? E aí, eu quero falar alguns mitos que muitas das vezes a gente acredita ser por verdade da origem da homoafetividade. E aí, eu falo para vocês, por exemplo, a questão genética. Creio que os seres humanos nascem homossexuais. Ninguém nasce homossexual. Primeiro, porque como é genética, vocês concordam comigo que nós herdamos os genes dos nossos pais, geneticamente? Então, se eu sou homossexual, geneticamente meus pais tinham que ser homossexuais, ou meus avós teriam que ser homossexuais. E a gente não pode fazer uma pesquisa que seja para uma ou duas pessoas valendo. Tem que ser para um contexto de toda uma sociedade, de todo o universo. E até hoje não se foi comprovada a existência da genética nisso. Outra coisa, de acordo com a Bíblia, ninguém nasce gay, pois a criação de Deus é macho e fêmea. Ou tem algum macho e fêmea gay? Não tem. É macho e fêmea, não é? A criação de Deus, não é? Então, geneticamente não é. Hormonalmente, o fulano de tal é mais afeminado, quer dizer que ele tem mais hormônios femininos ou masculinos. Gente, primeiro, hoje já se tem, a ciência é tão avançada que ela se tem hoje a reposição hormonal para um monte de coisas. Se aquela pessoa é mais afeminada, então vamos injetar hormônio nela. Concordam comigo? E aí, o que acontece? Nós mulheres entramos na menopausa. E o que é a menopausa? É a diminuição desses hormônios em nós. Então quer dizer que quando a gente
hormonal, diminuição de hormônios, ou então um monte de vovó gay. E a questão do hormônio, gente, ela só aumenta ou diminui o nosso apetite sexual. No entanto que, quando nós mulheres entramos na menopausa, a vontade que a gente tem de fazer sexo é muito menor. Então não é uma questão hormonal. Não é uma questão de possessão. Por quê? Porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso, não é verdade? Ou eu estou falando alguma coisa de asneira? Então, se é possessão, eu creio que o nome de Jesus tem poder, eu vou impor a minha mão sobre aquela pessoa e falar, sai em nome de Jesus, todos os demônios, pronto, saiu. Não é isso? Só que ela ainda continua. E aí? Então não é demoníaco. Concorda comigo? Ah, pipoca. Aquela pessoa lá é homossexual porque ela escolheu ser homossexual, eu tenho certeza. Ela foi lá na balada, deixa eu ficar lá com as menininhas lá, e aquela menina lá da igreja, sabe? Aquela lá que você está pensando, então, aquela lá foi homossexual porque ela foi lá e escolheu ficar na boca, beijando a boca daquela outra menina. Foi uma opção dela. Só que eu quero te contar um segredo. A atração ela é involuntária. Uau! Vou fazer um teste. Camila, você escolheu ser atraída pelo Jefferson? Falou assim, eu vou fazer de todas as minhas forças para gostar daquele rapaz ali. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? Você olhou e já apaixonou, não foi? Olhou assim aqueles olhos bonitos, aquela voz maravilhosa, a melonolência lá e apaixonou, amor. No meu caso, foi as manhãs do Thiago que me atraiu. Então, ninguém escolhe ser atraído por ninguém. É involuntário. Olha lá, a atração é involuntária. As decisões que se tomam a partir da atração são voluntárias. Uma opção, pelo contrário, a vontade de Deus é pecado. Então, por exemplo, ninguém é atraído por droga. Ninguém escolhe ser atraído por drogas. Hoje eu quero aquela cocaína ou aquela maconha. Não, ninguém. É involuntário. Eu tenho um problema, eu quero me saciar, o que acontece? Eu vou lá e uso a droga. É assim que acontece com um monte de viciado de droga. Não é verdade? Então, beleza. Eu falando sobre isso, então, o que é então a homoafetividade? A gente está vendo um monte de gente com problema. Se não é nada disso que a Pipoca falou, então o que é? E aí eu quero trazer para vocês as possíveis origens. Número 1, gênero errado, que acontece demais. A criança achar que nasceu no corpo errado. Por quê? Porque nós, quando nós mulheres estamos lá na gestação, às vezes eu quero que meu filho nasça mulher. E aí, quando nasce um homem, meu Deus, é uma decepção gigantesca. E o que acontece? Eu começo a transferir essa minha decepção para a criança. E muitas vezes eu posso até tratar aquela criança menina como menino, porque o meu desejo é o menino. Muitas das vezes também acontece que, ai filhinha, tudo bem? Então, sabe que quando você estava na barriga da mamãe, eu queria tanto que você nascesse menino. Ah, pronto. O que acontece? Aquela menina pegou aquela informação e o que ela vai fazer? Começar a comportar como um menino. Por quê? Porque no consciente dela, ela acha que ser menina, a mamãe não vai gostar de mim. Ser menina não era o que a mamãe desejou. Então o que eu quero? Ser como menino, porque menina a mamãe vai me aceitar. Menino, a mamãe gosta. Menina, ela não gosta. Olha só a responsabilidade que a gente tem. Cuidado com o que a gente fala com as crianças. Né? O sistema familiar. Excesso de controle ou passividade nas relações familiares. Ou seja, os valores invertidos. Se a minha mãe é uma pessoa muito autoritária e meu pai é aquele cara bundão, você acha que o menino que olha para um pai que é bundão vai crescer igual ao pai dele? Claro que não. Ou então, o pai que é totalmente controlador, aquele pai que é militar, aquele pai que é rígido. Você acha que a menina vai querer se envolver com algum tipo de homem pensando que todos os homens vão ser iguais aos pais do pai dela, no caso? Claro que não. Então nós precisamos entender quais são os papéis. Qual que é o meu papel como esposa, qual que é o seu papel como marido.
igual e salteado. Inversão de papéis. É o que eu acabei de falar, é o que eu falei mais cedo. Exemplos. Se eu tenho um pai que é extremamente controlador, eu vou pensar que todas as minhas relações, todos os homens vão ser iguais ao meu pai. Eu não vou querer me envolver com o homem, porque eu sei que o homem, ele vai me machucar. Então, com quem eu vou me envolver? Com mulher. Outra coisa, vazio de gênero, falta de referência e estímulos para desenvolver a orientação sexual de acordo com o gênero, sentimento de abandono e rejeição. É aquilo que a gente falou. Como é que o menino vai ser menino se não tem nenhum homem de verdade para ensinar o que é ser masculino para ele? Como é que a menina vai ser menina se não tem nenhuma mulher para ensinar o que é ser feminino para ela? Não vai. Não vai para frente. Não adianta. E aí a gente julga um monte de meninos que tem um monte de trejeitos. Por que a gente julga? Em vez de olhar a história. Porque esses trejeitos vêm de algum lugar. Esses trejeitos, talvez, ele não teve nenhuma presença masculina, não teve um pai, não teve um tio, não teve ninguém que foi presente. O que ele aprendeu com a vida? O universo feminino. Ambiente de abuso, ser abusado ou presenciar abuso, que acontece demais. Crianças que são abusadas têm baixa autoestima, gigantesca. E aí o que acontece? Geralmente, quando uma menina é abusada, o que ela pensa na cabeça dela? Todo homem vai fazer isso comigo. Eu não quero me envolver com nenhum homem mais. Porque todo homem vai me machucar. A Andréia, da Avalanche, tem uma história bem forte, que ela acompanhava uma criança que era abusada à torta direito por todo mundo. E ela foi levar essa criancinha no psicólogo. E a primeira reação dessa criança foi abaixar a calça e falar assim, mostrar o bumbum e falar assim, pode fazer, todo mundo faz. Então, gente, imagina a baixa autoestima que essa criança tem. E aí entra a segunda parte. As taxações, né? A baixa autoestima, os rótulos que são colocados na vida dessa criança, os comentários. Ah, menino, você não sabe jogar futebol? Não, você não presta pra isso não, você é mulherzinha mesmo. Ah, menina, para de vestir com essas roupas largas desse jeito você tá parecendo um homem. Cada vez que a gente fala isso, a gente está afirmando o quê? Mentira na vida dos nossos filhos. E eles estão crescendo acreditando nisso. Seja na escola. Gente, cadê os pais para irem para a escola e lutarem pelos seus filhos? Um monte de menino tentando suicídio com 12 anos. Por quê? Porque estão sendo rotulados. Seja de gordo, seja de homossexual, seja de lésbica. Estão recebendo rótulos. E cadê os pais para poder abraçar esses meninos e andarem junto com eles e falar assim, olha, filho, estamos aqui, você não é gay não. Você é forte, vamos andar junto. É isso que a gente precisa fazer. Eu nunca esqueço. Uma vez a gente veio com a Avalanche para poder fazer o nosso prático aqui em Uberlândia, a gente trabalhava naquela escola Dr. Duarte. É uma escola que muitos aqui já estudaram, uma escola de primário, né? E nós fizemos uma intervenção sobre bullying. Gente, vocês não têm noção da quantidade de criança que veio compartilhar com a nossa equipe a respeito de sofrimento de bullying dentro da escola. Uma menina de 12 anos, esse foi o caso mais grave, uma menina de 12 anos tinha tentado suicídio na noite anterior, só que não tinha conseguido. E ela falou assim, olha, hoje eu entendo por que eu estou aqui viva, porque eu precisava entender esse Jesus na minha vida. E aí a gente teve a oportunidade de falar de Jesus por ela, para ela. E a gente teve a oportunidade de chamar a diretora da escola e contar. Por quê? Porque ela, aquela menina que sofria tanto bullying, não dava conta de se expressar, aquela menina mais afastada da sala de aula que ninguém dava importância. Então, o que a gente tem rotulado? As crianças que estão perto da gente, os adultos que estão perto da gente. Não só as crianças, mas os adultos que estão perto da gente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a palavra fala? A nossa língua é capaz de matar. A gente pode matar os sonhos de uma criança, os sonhos de qualquer adulto com as nossas palavras. É muito sério isso,
chamada de vagabunda pelo pai, porque o pai encontrou a irmã mais velha tendo relações sexuais na cama dele. E ele vivia falando assim para a menina: olha, você vai crescer, você vai ser vagabunda igual a sua irmã, você é vagabunda, você é vagabunda, vagabunda. Eu disse isso tanto para a menina que a menina acreditou. Com 12 anos. E para tirar isso da cabeça da menina? Que ela não era uma vagabunda. Outra possível origem, né, da questão da homofetividade é a erotização. Estimular o comportamento que exagera a expressão da sensualidade. Uma coisa também, esse negócio de meu filho é um garanhão, meu filho nasceu, vai pegar todas as menininhas. Seu filho tem 4 meses. Gente, isso está totalmente errado. Ele nem entendeu o que é isso, nem as crianças que estão em volta sabem do que a gente está comentando. E a gente fica fomentando essas coisas perto das crianças. Elas não estão preparadas nem para entender o que é casamento. A gente já está querendo casar os nossos filhos sendo bebês, né? Calma lá. Outra coisa, cuidado, papais, quando vocês forem fazer sexo. Feche a porta do quarto. Certifiquem que as crianças não estão ouvindo. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa aqui bem rápida. Levanta a mão para mim. Quem aqui já ouviu o pai ou a mãe, ou qualquer outra pessoa na sua casa, ou seja, qualquer lugar que for fazendo sexo, levanta a mão? Já ouviu? Ó, dá uma olhada, continua a mão, dá uma olhadinha em volta. Muito bem, quero dizer para vocês que vocês foram abusados. Todos nós, porque eu me incluo. Todos nós fomos abusados. Porque quando nós éramos crianças, a gente não tinha dimensão do porquê que meu pai e minha mãe estavam fazendo aquele barulho. A gente já atendeu casos, é engraçado, mas eu compartilhei com os meninos de jogo cerrado, parece ser engraçado, mas é muito sem lógica um pai e uma mãe fazer isso. Tinha um pai e uma mãe que estavam fazendo sexo com a porta aberta. E, né, os gêmeos e as prêmios pulando pra cá, pra lá, enfim. Aí a menininha pega e me acorda. Quando ela olha e se depara com a cena, o papai estava em cima da mamãe. E o que ela achou? O meu papai estava machucando a minha mamãe. E ela foi e que? Tentou puxar a mãe de cima do pai. E ela presenciou toda a cena. É idiotice que eu estou falando? Não, mas acontece. Então, gente, cuidado. Cuidado. Uma pergunta. Até que ponto eu posso tomar banho pelado na frente do meu filho? Né? Sempre tem essa pergunta. Até que ponto? Até que ponto que ele se sinta à vontade de ficar pelado na sua frente? É natural, como eu acabei de falar. Como eu falei antes, sobre conversas naturais com verdade, se você é uma família que tem o costume de andar pelado sempre na frente uns dos outros, ok. Só que vai chegar um momento que, se for uma coisa que vai incomodar o seu filho, ele mesmo vai te apontar e vai te falar. Por exemplo, quando começam as mudanças do corpo, né, onde a puberdade enche de hormônios, né, os pelos e tal, pode ser que seu filho fique incomodado de trocar de roupa na sua frente, porque até ele não sabe ainda lidar com essa mudança. Então, se ele começar a incomodar com isso, é natural, tá? Mas você também tem que agir com naturalidade e deixar ele ter o espaço dele. Então, olha, você está trocando de roupa lá na frente e vai ficar: ai, mamãe, nossa, eu vou trocar de roupa lá no meu quarto. Ai, mamãe, não põe. Então, você vai entender que ele está se sentindo incomodado.
Obrigado,